A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar em Filipenses capítulo 12. Filipenses é aquela igreja que surgiu na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, que Paulo, ao adentrar a Ásia Menor, em uma das suas viagens missionárias, ele começou na casa de Lígia. Olha que a igreja não é templo. A igreja era uma casa. É o que eu tenho explicado aos irmãos, que tem templo como igreja. Deus está lá no templo quando você está lá. Porque Deus anda dentro de você. É como diz o hino: Deus não mora nos cometas, nos planetas, não mora nas estrelas. O lugar que Deus habita é surpreendente. Deus mora na gente. Então, esse texto, a igreja de Filipe, Paulo, que está preso, escreve e faz uma exortação à perseverança, ao amor fraternal, humildade e à santidade. Perseverança, amor fraternal, humildade e santidade. É um complexo de coisas, não é uma só. Nós temos que perseverar em várias coisas. E o versículo 13 diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Então, irmãos, olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está em uma cadeia. Ele está preso por causa do Evangelho. Paulo causou muitas contradições. Jesus disse que na casa de Ananias, que Ananias deveria orar por Paulo, que estava cego, depois que ele viu a luz de Cristo. Ananias ficou com medo e disse: não vai orar por esse homem, porque este homem é o homem do contraditório. Este homem vai causar muita contradição. Causou muita contradição na igreja, mas vai causar muita contradição no mundo. Então, o apóstolo Paulo, em viagem missionária, abre essa igreja e agora preso, ele manda cartas. Depois de evangelizar amplamente em várias casas, residências, em toda a Ásia Menor, em parte da Europa. Ele vai
escreve a Filipe dizendo que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera. O operador, a operação, a realização da obra nas nossas vidas não é um homem, não, hein? O homem é apenas um instrumento de Deus para realizar alguma coisa. Mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Porque quando o homem ele toma para si essa glória, ele não é de Deus. Quando o homem se exalta e ele se diz que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é isso, que ele é aquilo, ele não é de Deus. É claro. Porque todo homem que teme a Deus, ele dá glória a Deus. Ele não dá glória a ele, ao poder dele, ao poder bélico, ao poder de ter as multidões. Não. Lembra de Moisés? Moisés tinha 2 milhões com ele. E quando Deus disse, olha, o seu povo já pecou, fizeram um bezerro de ouro. Moisés disse, não, meu povo não. Senhor, ele é seu povo. Mas eu vou destruir eles e vou fazer de você um homem só. Um homem, uma nação. Se não, Senhor. Porque se o Senhor fizer isso, o que vão dizer lá as pessoas no Egito? O Senhor tirou o seu povo de lá para o destruí-lo? Então Moisés tinha um coração intercessor. Quando o homem tem um coração intercessor, ele intercede. Abraão orou por Sodoma e Gomorra, mas não teve jeito, porque havia uma sodomia ali. Tanto que eles quiseram ter relação com o anjo, que foi enviado ali para tirar Ló. Era uma cidade que já estava perdida. Não teve jeito. Mas quando Jonas vai até Nínive, Deus queria salvar 100.000 pessoas. Mas Jonas não queria. Porque aquele povo era um povo muito mau. O povo de Nínive era aqueles que degolam pescoço de pessoas até hoje. Era aqueles que colocavam o homem de joelho e enfiavam uma lança nos olhos para deixar cego. E Jonas não queria. E Deus fez nascer uma boboreira. E Jonas ficou com pena quando um bicho veio e comeu a boboreira morreu. E Deus falou, Jonas, você teve pena da boboreira? E eu não vou ter pena de 100.000 pessoas que não conseguem ver entre o bem e o mal? Não conseguem enxergar um palmo diante do seu nariz? Então Deus ensina a Jonas que ele é um Deus de misericórdia. Então, Deus opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, é muito necessário nós ficarmos atentos aos falsos profetas, mentirosos, que se travestem de servos de Deus e não são. Muitas vezes querem roubar a glória de Deus. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre a vida daquele homem, João de Deus. João de Deus, um médium,
E as barbaridades que aquele homem fez, violentando mulheres. Tinha mais de 30 armas dentro de casa, desviava dinheiro, fazia maldade. Ele tinha o nome de João de Deus, mas ele não era de Deus. Ele tinha o nome, mas não tinha nada de Deus. Um homem dissimulado, um homem que fazia maldades. Eu já vi muita gente assim. Já tive na minha congregação pessoas assim. Pessoa que vivia da maldade, mas dissimulava. Mas Deus dá o discernimento. E naquele momento, essa pessoa que disse que era de Deus, quando eu era pastor em Nova Carapina, uma mulher levou multidões de carro até o parque de exposição para que ele fizesse aquelas operações, usava facas, usava coisas como se ele fosse um médico, e ele não era. Ficava possuído por espíritos, aqueles olhos arregalados. E aí, um dia eu cheguei na casa daquela mulher que eu estava evangelizando, em Nova Carapina, e ela estava toda quebrada. Ela levou pessoas para o parque de exposição e na volta o carro capotou. Porque aquele homem era um homem oprimido por Satanás. Mas ele usava o nome, João de Deus. Quantos neste mundo tem usado? Jesus disse, muitos virão em meu nome. Mas são falsos profetas. E pelo fruto deles, eles serão conhecidos. Então, Paulo fala, olha, é Deus que opera. Se o homem começa a querer tomar o lugar de Deus, aí, meu irmão, pode se afastar. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você muitas vezes, ou eu, nós nos preocupamos, porque fulano é desse jeito, fulano é isso, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos astros, somos uma luz do mundo. Nós somos um astro no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual nós brilhamos como astros no mundo. Por quê? Quando uma pessoa conhece a Deus, ele faz algo que mancha o nome de Deus, você fica preocupado. Mas quando é uma pessoa que não conhece a Deus, irmão, isso é natural a ele. É natural. É natural aos malfazejos. É natural aos políticos corruptos. É natural aos maus advogados. É natural aos filhos desobedientes. É natural a todas essas pessoas fazer coisas erradas. Porque eles não são astros do mundo. Mas você é. Você é porque você entregou a sua vida ao astro maior, que é Cristo. Então você retém a palavra da vida para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado
em vão. Paulo está dizendo, vocês devem reter a palavra da vida em vocês. Porque eu não quero me arrepender de ter ensinado vocês, de ter mostrado a vocês. E eu não quero ter gastado meu trabalho em vão. Infelizmente, quantas pessoas eu prego desde os 17 anos? Quantas pessoas eu ensinei? Quantos morreram sem aprender? Existe um ditado na vida que é o seguinte: é melhor você lidar com um velho crente do que lidar com um crente velho. O que é um velho crente? Um velho crente é aquele que tem experiência, que tem sabedoria, aquele que busca, aquele que se humilha. Aquele que é temente, aquele que lê a palavra, aquele que ora, aquele que ajuda o homem de Deus. Esse é o velho crente. Agora o crente velho é aquele que fica 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e ele não aprende. Ele continua sendo aquela pessoa inexperiente. Eu já tive um assim na minha denominação, quando eu estava em Nova Carapina. Ali, qualquer coisinha que acontecia, ele dizia, ele tinha ele, a esposa e os filhos. E ele dizia, estou de férias de Jesus. Muitas vezes eu morava no bairro, passava na frente da casa e falava, o papai não vai na igreja hoje? Não, não. Por quê? Falava para os filhos. E eles diziam, ele está de férias. E vocês vão? Não, também não. Por quê? Nós também estamos de férias. Quer dizer, eles tiravam férias de Jesus. Por qualquer problema. Se uma palavra, recebia uma palavra mais forte, uma palavra de exortação, ou alguma contenda de algum irmão lá desavisado na igreja, porque muitas vezes a gente não tem controle, muitas vezes a gente está na igreja, mas muitas vezes a gente não tem controle de controlar as pessoas. E as pessoas na porta da igreja, ou na varanda da igreja, em todo lugar, ou dentro da igreja, falam coisas que magoam. As pessoas ficavam desse jeito, né? Então muitas vezes a gente fica 30 anos trabalhando com aquela pessoa, a gente volta lá e ele está do mesmo jeito. Ele não mudou nada. Não mudou. E Paulo continua falando, e ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então, Paulo está pedindo a ele que ainda que ele fosse oferecido como sacrifício de libação. O que era libação? Eles cortavam um cordeiro, derramavam o sangue dele sobre uma mesa e oferecia a Deus. E ele diz, olha, ainda que eu seja oferecido como libação. E ele foi. Paulo foi degolado em Roma no ano 67 depois de Cristo. E ele preveu a sua morte quando ele escreveu a Timóteo que ele estava sendo oferecido como libação. Ele foi degolado por Nero por causa da fé. Mas ele diz, eu folgo e me regozijo com todos vocês. E vós também regozijai e alegrai-vos comigo. Por isso mesmo. A maior alegria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus,
é quando ele vê o seu discípulo, o seu filho na fé, de pé e aprendendo aquilo que ensinou. Há uma alegria mútua, há uma alegria do discipulador e há uma alegria do discípulo. Então, irmãos, nós somos os reis, mas Jesus, Ele é o astro maior. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espetacular o que Ele fez e vai fazer. Já é imaginável o que Ele pode realizar. Pra fazer os milagres não precisa de dublê. Ele mesmo atua quando a cena é curar. Na história da Bíblia foi quem mais se destacou. E como ortopedista ele sempre foi o melhor. No tanque de Bethesda disse ao anjo, espera aí. Curou aquele